Você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegaram o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Estudos e confrontos do livro de Ezequiel, capítulo 8. Vem comigo para a gente entender esse capítulo 8. Estou te esperando logo depois da vinheta. Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente está trazendo o capítulo 8 do livro de Ezequiel na série de estudos e confrontos, amém, queridos? Então, vem e vamos estudar, pega a tua Bíblia, abre em Ezequiel capítulo 8, vamos fazer assim, se você não leu o capítulo 8 ainda, dá um pause aqui, vai lá e lê o capítulo 8 para você vir pronto. E se você caiu aqui por um acaso, caiu de paraquedas, não sabe, alguém te passou, compartilhou esse vídeo com você, tem problema não. Vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui. Essa bolinha ela vai te levar lá para o canal Ministério Caminhos e lá você vai poder assistir todos os episódios. Esse aqui é o 9º episódio, a gente tem um episódio a mais por causa da introdução. Então, corre lá também, se você perdeu os episódios iniciais, corre lá, dá um pause aqui, vai lá, assiste e volta para a gente começar. Amém, queridos? O objetivo da série Estudos e Confrontos é trazer um estudo mais sistemático da Palavra de Deus, onde a gente lê o livro e comenta expositivamente e trazendo sim uma aplicação para os nossos dias, uma aplicação talvez mais temática para os nossos dias daquilo que nós lemos, amém, querido? Então é muito importante que você leia o livro de Ezequiel, leia com calma. Se você tem Bíblia de estudo, pega a sua Bíblia de estudo, leia o livro de Ezequiel, venha lendo comigo, me acompanha, vem junto, a gente está junto é para isso. Tá bom, querido? Amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai falar do capítulo 8. O capítulo 8, amados, ele faz parte de um compêndio de textos, novamente. Lembra, nos últimos episódios que a gente fez um compêndio de textos, a gente fez o 5, o 6 e o 7. Eles tinham tudo a ver. Pois é, agora de 8, 9, 10 e 11, eles têm tudo a ver também. É um compêndio de textos. Nesse compêndio de textos, para você entender melhor, Deus está falando com Ezequiel, ele está explicando para Ezequiel o que de fato está acontecendo. Na verdade, lá no capítulo 5, ele apresentou a causa e o motivo para o cerco de Jerusalém. No capítulo 6, ele configurou o pecado de Jerusalém, o tipo de transgressão que Jerusalém cometeu, que Judá cometeu. E no capítulo 7, ele traz a descrição de toda a sua ira, ou seja, ele mostra como vai ser a sua ira, ele fala dos últimos tempos, ele fala do grande e terrível dia do Senhor. São compêndios de textos. No capítulo 8, ele vai descrever para Ezequiel algumas coisas que estão acontecendo. E o resumo da ópera é que ele vai se afastar. A glória dele vai deixar Jerusalém, vai deixar o templo, que naquela época era algo muito importante para eles. Quando um homem de Deus, um cidadão judeu, sabia que a glória do Senhor havia abandonado o templo, amados, era assim, fundo do poço. Então ele vai fazer isso, Deus vai fazer isso, para Ezequiel vislumbrar, ver
entender o que estava acontecendo, a gravidade das coisas, e ele vem explicando para Ezequiel o porquê, porque ele vai mostrar coisas ocultas para Ezequiel. Tá bom, querido? Então vamos junto aqui, ó. Então, capítulo 8. Capítulo 8 ele começa a mostrar para Ezequiel o que está acontecendo e aonde está acontecendo. Isso é a pior parte. O que está acontecendo e aonde está acontecendo. Na verdade, toda aquela ira, toda aquela pancadeira que a gente viu no capítulo 5, 6 e 7, Deus agora está trazendo as vistas de Ezequiel de uma forma muito clara. Ele vai mostrar para Ezequiel aonde estão ocorrendo essas coisas, aonde está acontecendo essas coisas. E aí, amado, vem a parte ruim, né? Porque o capítulo 8 ele é totalmente aplicável aos nossos dias. Tá bom, querido? Então, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 8. O que acontece no versículo 1? Deus ele localiza para Ezequiel, na verdade Deus não, né? Ezequiel localiza para nós a data. Quando que aconteceu? Ele estava sentado na casa dele, ele fala isso, ele descreve isso, que ele está sentado na casa dele, quando vem a visão do Senhor. E ele faz uma comparação com essa visão do Senhor. Ele diz que essa visão do Senhor, no versículo 2, ele vai dizer que essa visão do Senhor veio como a mesma visão de quando ele estava no vale, lá no capítulo 1, versículo 27, versículo 28, tá certo? Os anciãos estão sentados ao redor dele, aguardando, né, ele falar. A primeira coisa que Ezequiel faz é localizar a data, tá, amado? Se a data estiver correta, se não mudou, se os meses hebraicos estão corretos, em concordância com o nosso, se não houve nenhum tipo de atropelo de datas no nosso calendário, que é o gregoriano, e nenhuma falta no calendário deles, ou seja, algum tempo passado sem registro que tenha deixado buracos e faltas, essa visão acontece com ele no 5º dia de setembro de 592 a.C., 1 ano e 2 meses depois da visão, que aconteceu, aquela primeira visão lá do vale, do capítulo 1, 28, que aconteceu no 5º dia de julho de 593 a.C. Então, eu não sei se você lembra que eu falei para você lá na introdução que o livro de Ezequiel ele é bem organizado cronologicamente. Não os fatos em si, mas Ezequiel enriquece o escrito do livro com datas, tá certo? Então os anciãos estavam na casa dele, sentados. E aí você está falando, deve estar se perguntando, mas pastor, como é que os anciãos estão sentados lá se Ezequiel está mudo? Ezequiel está mudo, gente. Tão cedo ele não fala. Mas olha só, presta atenção. Tem uma dica. Vai em Ezequiel capítulo 3, a gente já passou. É lá onde Deus diz que a língua dele vai se apegar ao céu da boca e ele não vai conseguir falar. Vai no versículo 26 e 27 e olha uma dica que tem lá, tá? Essa dica ela abre uma possibilidade de fala, porque Deus diz o seguinte, que ele vai deixar Ezequiel mudo, porém ele só vai... Vamos lá, calma. Ele vai deixar Ezequiel mudo para que ele não repreenda o povo. E que ele só vai falar quando ele quiser. Ou seja, havia a vontade de Deus nisso. Quando Deus virasse e falasse assim, agora eu quero que você fale. Ele teria que dizer, assim diz o Senhor. Então existe um grupo de estudiosos que diz que Ezequiel poderia estar falando repentinamente, momentaneamente, esporadicamente. Pegou isso aí? Momentaneamente e esporadicamente. Pode acontecer isso, tá, amado? Porque é a vontade de Deus. E aí ele diz que a mão do Senhor caiu sobre ele, ou seja, a presença de Deus, ele sentiu a presença de Deus. No verso 2, ele vai dizer que viu uma figura como que de um homem, ele olha a cintura, né? Ele vê a cintura. Bom, como no verso 1 diz que ele estava sentado, é provável que esse homem tinha um tamanho normal. Pode ser que seja um homem de grande estatura, mas ele tinha um tamanho normal, porque diz que a altura dos olhos dele vê a cintura. Partindo do princípio que no verso 1 ele falou que estava sentado, a gente imagina que ele levantou os olhos e viu a cintura. E diz que da cintura para baixo reluzia como fogo, da cintura para cima era brilhante, tal, aquela coisa toda, conforme ele vai informar. É o mesmo ser. Isso do capítulo 1, 28. Isso leva
a gente a crer que é um ser celeste. A manifestação da glória de Deus traz com ela os seres celestiais, tá? Um anjo, né? Há quem diga, mas podia ser o anjo do Senhor. Não está no livro. Pode ser que sim, mas não está escrito anjo do Senhor como a gente vê em outros episódios, tá certo? Bom, ele diz que algo como uma mão, né? Por isso que a gente entende que seja um ser celeste, porque ele diz que é como um homem e algo como uma mão pega ele, tá? Algo como uma mão pega ele pelos cabelos, pelos cachos do cabelo. Amado, você lembra que lá no início, nas primeiras visões, ele rapou a cabeça para fazer aquela encenação do teatro de rua usando os cabelos? Então o cabelo dele já tinha crescido um pouco, porque agora aquela mão pega os cachos, porque existe um grupo de teólogos que diz que essa visão do capítulo 8 é continuação lá daquela visão do capítulo 1. Não é, amado. A maioria não concorda com isso, justamente porque ele diz que como uma mão vai pegar ele pelos cachos do cabelo, ou seja, o cabelo já tinha crescido, porque o teatro de rua acontece naquele compêndio de visões lá do início. Logo depois do início, ele fica indignado, lá ele fica sentado, ele fica muito tempo sentado, é quando ele fica mudo, e aí ele faz o teatro de rua que Deus manda. Então, como ele foi pego pelos cabelos, provavelmente o cabelo dele já havia crescido. A gente precisa entender que isso é uma visão, como que um sonho, tá? É uma visão que alguns comentaristas vão usar até uma palavra difícil, onorífica, que significa sonho. É como um sonho, só que é uma realidade espiritual, que é diferente da realidade natural. Então cuidado, tá, amados? Porque às vezes nós temos sonhos, esses sonhos trazem para nós realidades espirituais, e é diferente da realidade natural. Por isso que ele vai sempre falar como um homem, como uma mão, porque na verdade ele está vendo algo que parece, mas não é o natural que ele vê aqui. Então é uma visão, tá? E ele é levado para dentro do complexo do templo e palácio. O Templo de Salomão foi feito um complexo. Na construção, uma construção muito suntuosa, ele fez como um complexo, palácio e templo. Se der, eu vou colocar aqui no vídeo. Eu espero que dê. Eu vou colocar aqui no vídeo, eu vou tentar colocar no vídeo a imagem desse templo para você entender aonde tudo aconteceu, para que isso se materialize melhor nas nossas mentes. Eu acho que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, você me perdoa, mas aí eu dou um jeito, nem que eu tenha que gravar um vídeo anexo a esse para mostrar o templo. Eu acho que a gente vai conseguir sim. Eu acho que eu vou conseguir encaixar nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Ezequiel, ele é levado, tá? Ele é teletransportado, vamos dizer assim, vou usar essa palavra aqui, teletransportado. Na verdade, é uma visão onde ele é pego fisicamente e ele é levado do rio Quebar, na Babilônia, para Jerusalém. Cara, é muito longe. Então, ele viajou bastante, tá legal? Mas isso é imediato. Por isso que eu te falo que é uma visão de realidade espiritual. Seriam dias de viagem e ele apareceu lá, tá certo? Tranquilo? Ele é levado para esse complexo, e eu quero botar foto aqui, como eu já falei. Eu vou dar até algumas referências, já falando aqui no vídeo, eu vou dizer algumas referências para você entender, e caso você tenha condições, tá? Caso eu tenha condições de colocar o mapa, você vai encontrar aí certinho o que eu estou falando, tá? No verso 4, ele vai dizer que ele podia sentir a glória do Senhor. Ele podia sentir, e aquilo já era familiar para ele, por causa do capítulo 1, verso 28. Vá lá que você vai entender. E no verso 5 ele diz que ele é levado para o portão do altar, tá? Dá a ideia de que ele está do lado de dentro, né? E quando a gente fala do lado de dentro, gente, ele está no átrio, tá? Ele está no átrio. Só que o Templo de Salomão, ele tem dois átrios, tá? Eu vou tentar botar a imagem aí para você ver. Ele tem dois átrios, um externo e um interno. É diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés tinha um átrio só. Ele era cercado por cortinas. O átrio é o pátio. Tá legal? Se eu não conseguir colocar, você já vai entender. O átrio é o pátio. Então, no tabernáculo de Moisés, tinha as cortinas ao redor
né, separando o lado de fora do lado de dentro do tabernáculo. E o lado de fora do tabernáculo em si, altar santo e santo lugar, no caso, o lado ao redor, diretamente ao redor do tabernáculo, era chamado de átrio, que nada mais é do que um pátio. No Templo de Salomão, haviam 2 átrios, um mais externo, e depois entrava-se por portões, tinha os portões externos, que dava para esse átrio externo, esse pátio externo, e depois portões internos, que dava para o átrio do templo, o átrio interno, o átrio onde ficavam os sacerdotes. Amém? Então, 2 pátios, um mais externo, com portões externos, com uma muralha externa, e um átrio, um pátio interno, com portões internos, né, com um cerco, pedras que separavam, pedras e madeiras que separavam esse pátio interno. Tá legal? Tranquilo? Então, se eu conseguir colocar o mapa, isso que vai acontecer agora, tá? Ele está próximo ao ponto número 7. Você vai ver aí, tá? Nem que eu tenha que gravar um vídeo depois só com o mapa, tá? Ele está próximo ao ponto número 7. Ele é levado para esse lugar, né? E o que acontece ali? Deus manda ele olhar para o norte e ele já se depara com uma imagem que provoca ciúmes em Deus, ou seja, uma idolatria. Só que essa imagem ela está para o lado de fora, ou seja, ela é uma imagem, uma imagem de idolatria, e ela está próxima ao ponto 7 aí que você está vendo. E ela é uma imagem, ela é nominada aí no livro, você leu, imagem dos ciúmes. O que isso significa? O escritor, na hora de colocar isso em palavras, não tem como explicar certos sentimentos de Deus sem comparar com os nossos sentimentos. Então, a melhor palavra que o tradutor conseguiu da melhor palavra do hebraico foi ciúme. Então, na verdade, é uma provocação a Deus. É uma imagem que provoca Deus. Ou seja, é uma imagem de provocação, uma imagem que tenta tirar o lugar de Deus. Por quê? Porque está dentro das dependências do templo. Vamos lá. Tem o pátio externo e o pátio interno. Só que o pátio externo, amado, já era considerado dependências do templo do Senhor. Muito embora fosse externo, a parte externa já era considerada área do templo do Senhor. Então, ainda que essa estátua esteja perto do portão norte, como você vai ver aí, né, no átrio externo, né, ainda que ela esteja no átrio externo, é mais provável que ela esteja no átrio interno, né, não deixa claro para a gente, né? O que acontece, amados? Era uma imagem que estava ali dentro das dependências do templo do Senhor, provocando a ira do Senhor. Isso vem simbolizar toda a idolatria. Talvez você esteja perguntando assim, mas pastor, peraí, mas isso foi naquela época. Daqui a pouco você vai entender que não é bem assim. A imagem dos ciúmes, ela realmente aponta para a materialização da idolatria que fica ali ao nosso redor, que fica ali, perto de nós. Aquilo que nós idolatramos, deixamos próximo, não conseguimos nos livrar daquilo. Daqui a pouco você vai entender o porquê, tá? E aí Deus ele vai usar uma expressão com Ezequiel. Ele fala assim, filho do homem, você está vendo o que eles estão fazendo? Você ainda vai ver abominações maiores. Então eu quero que você entenda que o que vai acontecer daqui para frente é um crescente. Ou seja, não para só nessa imagem dos ciúmes, que está próximo ao ponto 7. Vai crescer. Ou seja, vai além, tá? Vai além. Eles vão fazer coisas piores. Eles vão piorar a situação deles. Não é só uma simples idolatria. Vamos lá, tá? Deus fala assim para ele, pois você ainda verá abominações maiores do que esta, a imagem dos ciúmes. E Deus vai repetir essa frase 3 vezes, mais 3 vezes. Então significa que vai ter um crescente. O que eu vou te falar daqui para frente é um crescente, vai irritando cada vez mais o Senhor. São abominações piores do que a primeira, que é a estátua dos ciúmes. Ok?
Vamos lá, vamos seguir. Ezequiel é levado para a entrada do átrio, tá? No mapa, simbolizado pela letra F. Você vai encontrar aí, quando eu conseguir colocar o mapa, você vai ver que ele vai ficar ali mais ou menos perto da letra F. Ele é levado para a entrada do átrio, tá? E Deus, ele manda Ezequiel cavar. Ele fala assim, filho do homem, cave. Então, se eu conseguir colocar o mapa aí, você vai estar vendo que o F é uma sala. É uma sala reservada. E essa sala que tem a letra F aí, ela é reservada aos sacerdotes, tá? Você vai ver que do lado do F, mais pro lado da tua mão direita, tem uma outra sala. Então a gente não sabe de qual sala ali está se dando, tá? Mas é uma dessas duas. Então quando diz que ele foi levado para a entrada do átrio e manda ele cavar, cava a parede, ou seja, cava, escrafuncha, né? Escarafuncha, né? Vamos botar a palavra certa, que a gente fala escrafuncha, mas não é, escarafuncha aí. Ou seja, era algo escondido. Aqueles homens estavam fazendo algo escondido. Aqueles homens estavam fazendo algo no secreto. E aí Ezequiel cava aquela parede. E aí ele vai dar de cara com uma questão aí muito séria. Mas para você entender, para a gente começar a trazer isso para o nosso dia, para a aplicação prática, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, templo de Salomão, templo de Zerubabel, todos eles apontavam para o nosso templo. Hoje, eu e você somos o templo do Senhor. Hoje, eu e você somos o tabernáculo do Deus vivo. Aquele templo do Antigo Testamento, aquele tabernáculo utilizado no Antigo Testamento, ele apontava para nós. Deus ele dizia que ele iria habitar no meio do seu povo, no tabernáculo, e hoje ele habita com o seu povo no tabernáculo. Aí você deve estar falando, pastor Alex ficou doido. Não, não fiquei doido não. Vamos pegar as passagens bíblicas. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então Paulo já falava para os coríntios que nós somos o santuário de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Em Hebreus capítulo 3, verso 6, vai dizer que Cristo construiu a casa, que ele habita na casa. Diz assim, ó, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então o autor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 6, que nós somos essa casa. E se você ler alguns versículos antes, você vai ver que ele está falando da construção da casa de Deus. Ele vai falar de Moisés, que tinha honra por ter construído a casa, mas que Cristo tinha honra maior do que Moisés, porque todas as coisas foram feitas nele, por ele, para ele. Amém? A gente vai encontrar Pedro falando sobre tabernacular, ou seja, ele pega um substantivo e coloca como verbo, tabernacular. Ele fala assim, olha, na segunda epístola dele, Pedro, capítulo 1, verso 13, ele fala assim, ó, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Ou seja, enquanto eu estou em vida, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou no tabernáculo. Se você ler Hebreus capítulo 9, você não vai ter dúvida disso. E ele fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, ele habita em nós, ele está em nós, é Cristo em vós, a esperança da glória. Então a gente tem vários versículos que vai nos dizer que nós somos o templo. Então, amado, voltando um pouquinho, quando Ezequiel é levado, ele olha para o norte, para o portão norte, e vê uma estátua dos ciúmes, significa, amado, que muitas das vezes nós criamos idolatrias ali ao redor do templo,
ao redor do templo que incomodam, que contrariam, que provocam o Senhor. É como se eu dissesse assim, olha, esse espaço aqui que era teu, Deus, agora está sendo ocupado por outra coisa. Amados, quantas vezes nós acabamos ocupando o espaço que é de Deus, por maior que a gente ache que tenha, que Deus tenha, quantas vezes nós ocupamos com outras coisas, damos uma importância maior do que outras coisas. Então aquela primeira estátua que Ezequiel vê, perto do ponto, como eu falei aqui, perto do ponto 7 do mapa, quando a gente vê essa estátua dos ciúmes, isso aponta para aquilo que nós mantemos por perto, mas que toma espaço daquilo que é de Deus. É a idolatria configurada. É a idolatria de coisas que nós trazemos e aquilo toma espaço de Deus. Quando Deus leva ele para o ponto F, para ele cavar, para ele olhar para dentro de uma das câmaras, e a gente desconfia que seja essa câmara F que está aí, o que acontece? O que ele dá de cara? Ele dá de cara com várias pinturas na parede, várias gravuras, imagens na parede. E a Bíblia vai dizer que aquelas imagens, elas são imagens de animais que rastejam e animais impuros, e imagens de ídolos. Ou seja, na parede do templo, estavam desenhadas, grifadas imagens de ídolos, animais impuros, e haviam 70 homens ali. 70 anciãos. E, amados, isso é muito sério. Porque, na verdade, a parede do nosso coração não pode ter nada gravado que não seja da parte de Deus, que não seja gravado pelo Espírito Santo de Deus. Então os anciãos, aqueles 70 anciãos que ali estavam, que eram responsáveis pelo conselho do povo, por trazer experiência para o povo, conhecimento e experiência para o povo, agora estavam parados, adorando aquelas imagens desenhadas na parede. Ezequiel cava e vê as imagens desenhadas na parede. Eles estão ali parados, adorando animais impuros, rastejantes e ídolos. Sabe, amado, isso acontece na nossa vida quando no nosso coração, nas paredes do nosso coração, estão grifadas, ou seja, imagens, desenhos, pensamentos e imaginação acerca de coisas que nós não deveríamos consumir. Os animais impuros para o judeu eram animais que não podiam ser consumidos. O que hoje habita a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso caráter, que nós não deveríamos consumir ou não deveríamos ter consumido, mas que hoje faz parte das nossas experiências, do nosso aprendizado, porque o ancião aponta para isso. Ezequiel cava e vê aqueles homens fazendo isso, e ele vê um homem proeminente no meio daqueles 70 anciãos, que é Jazanias. Jazanias era um membro da família de Safã. E aí, aquilo a gente desconfia que Deus colocou para trazer choque para Ezequiel, porque o clã Safã, a família de Safã era um clã. Safã ele vai aparecer citado duas vezes, uma com Jeremias capítulo 26, 24, se você for lá, Jeremias capítulo 26, 24. Eles vão evitar que Jeremias seja morto pelo povo. E a gente também vai ver no segundo livro de Reis, capítulo 22, de 8 a 10. Um dos membros desse clã recebe o livro de Deus, da palavra de Deus, provavelmente o Pentateuco, guarda e leva ao rei. Ele presta contas ao rei do dinheiro que ele entrega na obra para a construção, reforma do templo, e começa a ler a palavra de Deus para o rei para ter a reforma religiosa tão esperada na época. Então, encontrar um membro da família de Safã ali, naquela adoração, significa, amado, que
Muitas das vezes, essas imagens, essa imaginação, essa corrupção, vindo daquilo que nós não poderíamos consumir, está chegando através de quem deveria cuidar de nós, através daqueles que deveriam nos aconselhar, através da liderança. Ancião também aponta para a liderança. Então, amado, cuidado com o que a gente prega, cuidado com aquilo que a gente tem pregado, porque muitas coisas estão sendo desenhadas na parede do nosso coração, na parede do nosso templo. Por quê? Nós temos pregado teologia humanista, teologia da prosperidade, teologia triunfalista, teologia coach, teologia antropocionista, teologia... Ah, meu Deus! Olha, antropocêntrica, egocêntrica. Um dia desse eu estava vendo uma tela de uma igreja e estava escrito na tela, viva o hoje. Não, amado, não é assim. Não é assim. As coisas não são assim. Isso precisa ser muito bem explicado. Às vezes, nas nossas palavras de bênção, nas nossas palavras de vitória, nós exageramos um pouco. E isso nós vamos desenhando na parede dos corações das pessoas uma série de coisas, uma série de ídolos, uma série de alimentos que eles não deveriam consumir. É essa a imagem que a gente vê. E aí Deus pergunta para Ezequiel, você vê o que eles fazem nas trevas? Ou seja, às escondidas, nos seus pensamentos, no verso 12, você vê o que eles fazem nas trevas, na escuridão, no escuro? E isso vai minando o nosso coração de uma tal forma que quando você chega no final do verso 12, você vai encontrar eles falando o quê? O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É isso que o liberalismo tem trago para a nossa vida. É isso que o liberalismo tem trago para as nossas igrejas. Está assim de teólogo liberalista, está assim de pastor liberalista disfarçado, pregando, como se Deus não visse aquilo que a gente faz. Como se o Senhor abandonou a terra. Ou seja, tem gente vivendo hoje, tem gente vivendo como se não precisasse esperar, como se não tivesse a esperança. Volta em Hebreus capítulo 3, verso 6. Ele fala quem vai ser a casa de Jesus. Aquele que guarda a esperança. E sabe o que acontece? Quando eu digo que a gente tem que viver hoje, é como se amanhã não precisasse ter esperança. Então a gente precisa tomar cuidado, amados. Líderes, cuidado com o que a gente está pregando, porque o liberalismo está entranhado nas nossas igrejas. O liberalismo está entranhado nas nossas igrejas. Infelizmente. Infelizmente. E aí, esses desenhos na parede do nosso coração, esses desenhos, esses grifos, essas imagens, todo o consumo que a gente faz do alimento que a gente não deveria consumir, acaba nos convencendo de que Deus não vê o que a gente faz, ou seja, é um Deus impotente. E que ele abandonou a terra, ou seja, ele não volta mais, ele não virá mais. Olhe para os tempos de apostasia que nós temos vivido hoje, amado, e você vai ver que é exatamente assim. Ninguém fala mais da volta de Jesus. Falei isso no episódio passado, estou repetindo de novo. Ninguém cria esperança de que ele vai voltar. E isso pode não acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, e outro dia, e mais à frente. Pode ser que eu não veja com os meus olhos carnais, mas isso vai acontecer. Então não é só viver o hoje. Não é só viver o hoje. Aí Deus pega, no verso 13, pega Ezequiel e leva ele para o portão norte. Né? No mapa, é mais ou menos aí no 3. No mapa é mais ou menos no 3, no ponto 3 aí. Né? Eu vou tentar marcar o ponto 3 aí para você ver. E aí quando ele chega lá, ele encontra as mulheres chorando pelo deus Tamuz. Ele vai encontrar, né? Uma prática mesopotâmica, da Mesopotâmia. O Tamuz, ele é um deus
que tem uma história muito controversa, porque diz que ele morreu, uns dizem que ressuscitou, mas a história desse Deus não consegue comprovar nada. Só tem um pequeno problema, é que as mulheres, elas criavam aliança com esse Deus, o Deus Tammuz, e elas se diziam casadas com Deus Tammuz. Você consegue entender isso? Você consegue encontrar uma semelhança disso? Antes de Deus levar ele para o ponto 3 do mapa, o portão norte, Deus avisa para ele, mais uma vez, você ainda vai ver coisas piores. Então essa aqui ainda é pior do que as imagens que são gravadas na parede do nosso coração. Então são mulheres chorando pelo Deus Tammuz. Elas criam uma aliança, casam-se com Deus Tammuz. Esse casamento é uma forma de aliança para trazer fertilidade na colheita. E é expresso através do culto sexual, ou seja, a prática sexual, cultual que havia de alguns deuses na época. No caso do Deus Tammuz, era uma das práticas cultuais dessa época. E elas estavam ali chorando porque, na verdade, elas casavam com ele, mas prestavam culto para ele também, chorando como se fossem viúvas dele. Amado, nós somos noiva de Cristo. Olha como é que a coisa piorou. Quando essas mulheres estavam sentadas chorando pelo Deus Tammuz, na época de Ezequiel, era grave demais para Deus, porque elas estavam chorando por um Deus, por um outro Deus. Elas estavam chorando por um outro Deus. Elas estavam chorando, elas estavam derramando lágrimas por alguém que poderia trazer a provisão para elas, porque era o Deus da fertilidade e da colheita. Amados, em nome de Jesus, naquela época de Ezequiel não se podia falar Jesus como personagem histórico, porque ele ainda não tinha vindo à plenitude dos tempos, ele ainda não tinha nascido. Hoje nós temos Jesus e hoje nós sabemos que somos a noiva dele e vamos casar com ele. Então nós não podemos estar casados com Tammuz. O nosso compromisso é com Jesus. Mas quantas vezes nós queremos alternativas mais fáceis, que nos traga a colheita que nós achamos que é suficiente para nós, seja no nosso emprego, seja no concurso, seja no nosso salário, seja no nosso trabalho. E amado, presta atenção, eu não sou profeta do caos, eu não sou contra isso, muito pelo contrário, a prosperidade é bíblica, a prosperidade é uma bênção, e ela existe e ela é verdadeira, porém ela não pode ser transformada em doutrina e ela não pode ser colocada como um Deus na nossa vida. Ela não é o Deus Tammuz. Amados, tem muita gente chorando por outros deuses. E o nosso Deus, nós não precisamos chorar, porque ele verdadeiramente está vivo. Naquela época isso foi uma ofensa gravíssima a Deus, porque aquelas mulheres estavam chorando por causa de um outro Deus. Elas tinham uma aliança matrimonial com esse Deus. Hoje nós temos uma aliança matrimonial com Jesus. Nós temos que tomar cuidado para não trazer para dentro dos nossos corações um Deus que venha substituir Cristo Jesus, que venha nos trazer soluções que nós achamos que são as mais eficazes no lugar de Cristo Jesus, por acharmos que Cristo Jesus não está nos trazendo as soluções que nós achamos que devem acontecer no tempo que nós achamos que deve acontecer. Não, amado. Para de chorar pelo Deus Tammuz. Em nome de Jesus, tira Tammuz da sua vida. Eu sei que pode parecer loucura, eu sei que pode parecer maluquice. O pastor Alex é doido, Deus Tammuz era algo lá da época de Ezequiel. Sim, amado, Deus Tammuz era da época de Ezequiel, mas ainda hoje, não é o fato dele se chamar Tammuz que muda a prática. A prática se repete, e hoje eu sou o templo. E ele se manifesta quando eu deixo, quando eu permito, ele se manifesta dentro do meu templo. É quando eu concebo dentro de mim um outro Deus que não é o Deus Altíssimo, que não é o Cristo Jesus, o dono dessa casa, como fala em Hebreus capítulo 3, verso 6. É quando eu perco a esperança. Quando eu perco a esperança, como está em Hebreus 3, 6, eu tiro a casa de Jesus. Ele não é mais o dono dessa minha casa. Essa minha casa passa a pertencer a outro. Eu espero que você esteja entendendo em nome de Jesus isso.
O verso 16, ele leva o Ezequiel para a entrada do templo. E aqui é a ofensa grave, aqui é o último nível. Porque Deus fala, depois que ele vê as mulheres chorando por Tamuz, Deus vira para ele e fala, você ainda vai ver coisa pior. Você ainda vai ver coisa pior. E é verdade. Deus leva ele para o mapa aí, se eu conseguir colocar o mapa, entre o ponto D e o ponto C. Deus leva ele... né? Eu vou tentar marcar com algo vermelho aí para você ver uma seta, alguma coisa do tipo. Vamos ver se eu consigo. Deus leva ele para a entrada entre o pórtico e o altar, ou seja, na porta do templo, na porta do santo lugar. E aí ele vê 25 homens virados de costa para o altar, de costa para o templo, virado para o leste, tá? Para você entender legal. Se eu conseguir colocar o mapa para você, a parte de cima é o norte. A parte de cima da imagem é o portão norte. A parte de baixo da imagem é o portão sul. A parte que fica para o lado da sua mão direita é o portão leste. É a entrada principal para o templo. Por que a entrada principal do templo, pastor, ficava para o lado leste, não só do templo, como do tabernáculo de Davi, como do tabernáculo de Moisés? Porque é onde nasce o sol. É onde nasce o sol. O giro da Terra é para o lado leste. E aí é por isso que temos a impressão de que o sol nasce pelo leste e vai para o oeste. Mas não, somos nós que estamos rodando. Nós é quem rodamos. O sol está paradinho. Amém? Mas por que, pastor, que esses homens estavam olhando para o lado leste? Eles estavam olhando para o lado leste porque eles adoravam o Deus Sol. E essa adoração do Deus Sol tinha sido proibida em Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Diz assim, olha, quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Deus já havia usado as estrelas como exemplo de povo para Abraão. Deus já havia usado as estrelas, a areia do mar, as estrelas, os astros, como exemplo de povo, de multiplicação de povo para Abraão. Adorar as estrelas, adorar os astros é a mesma coisa de adorar os povos. E esses caras estavam adorando uma cultura antiga do Egito, do deus Ra. Eles estavam adorando. Só que agora eles estavam na porta do templo do Deus Altíssimo, de costa para o templo, como que impedindo a entrada, ou seja, aqui ninguém entra, e de frente para o leste, para onde viria o novo Deus. E aí eu te pergunto, essa é a grave das graves, porque, na verdade, eu, de costas para o templo, é como se eu ignorasse o templo de Deus, a habitação de Deus, porque aqui atrás de mim está o santo lugar, aqui atrás de mim está o altar do incenso, está a mesa dos pães, está o candelabro, aqui atrás de mim está o santo dos santos, a arca da aliança. E veja bem, eu não estou fazendo menção a esses objetos da era judaica como algo a ser adorado ou de suma importância hoje. Não, eu estou te mostrando simbolicamente o que isso traz para os nossos dias. Eu estou de costas aonde estão as coisas santíssimas de Deus para adorar um outro Deus. Ou seja, eu tirei Deus completamente do lugar dele. É como se hoje eu trancasse a porta do meu coração para Deus para adorar um outro Deus. Um Deus que eu considero maior, um Deus que eu considero superior, um Deus que eu considero melhor do que ele. Isso é muito grave, amado. Muito grave. Muito grave.
O capítulo 8, na verdade, ele é essa soma de coisas que estão acontecendo no templo. É Deus escrevendo para nós nos nossos dias o que está acontecendo na nossa realidade. Aquilo que nós estamos fazendo na nossa realidade. No verso 17, Deus pergunta a Ezequiel, é pouca coisa que Judá vem praticando? É o texto que eu li na introdução. Não é pouca coisa, amado. Infelizmente a gente exagerou, a gente meteu o pé na jaca. Não é pouca coisa, é muita coisa que a gente tem feito de errado. Finalmente Deus vai falar que os ramos, eis que eles chegam um ramo ao seu nariz. Estranho isso, né? A gente tem aí pelo menos 3 hipóteses para esse ramo no nariz, tá? Para nossa curiosidade. Não tem uma tradução, não tem nada registrado na Bíblia em relação a isso. A gente vai buscar nas tradições fora, tá? A história da época, tá? Os ramos eles eram utilizados na adoração desses deuses, desses ídolos. E como esses ramos tinham flores, isso gerava odor e eles traziam esses ramos ao nariz, como se fosse uma espécie de adoração, como se eles estivessem sentindo um perfume daquela divindade, tá? A segunda prática disso, a segunda hipótese de prática disso, é que eles colocavam ramos com odor perto dos narizes dos ídolos, como quem para incomodar os ídolos para que eles se manifestem e façam alguma coisa. É uma forma de provocar os ídolos. Então, tá aí, essa expressão também pode servir. E existe uma forma mais remota, uma hipótese mais remota da era já desde Salomão, que é utilizada até hoje em algumas seitas secretas, eu não vou citar nome aqui, você já deve estar sacando, né? Seitas secretas de hoje, tá? Uma prática utilizada nesses cultos, um ritual de trazer esse ramo ao nariz. E existe um porquê disso. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar. Não vou pegar parte do vídeo aqui, tempo do vídeo para te falar, mas você já deve ter imaginado. Imagina aí uma seita secreta, ou seja, que só homem se reúne, pronto, já dedica, vamos embora. Tá certo? Tranquilo? Até hoje parece que existe essa prática ritual de pegar ramos e trazer ao nariz por causa de episódios passados, desde a época de Salomão. E aí Deus finaliza no verso 18 dizendo, por isso eu os tratarei com furor. E novamente Deus assina o seu ato de justiça nisso tudo. Então, amados, que possamos verdadeiramente olhar o capítulo 8, o 9, o 10 e o 11 como uma advertência, sim, para os nossos dias. Estava acontecendo lá na época, mas é para os nossos dias. Que em nome de Jesus a gente não venha trazer para o templo do Espírito Santo nenhuma dessas idolatrias. Que você se livre disso, é a minha oração. E não me abandona, não. O estudo é pesado, dói, mas eu quero você aqui. Amém, querido? Te aguardo no próximo episódio.